Olá pessoal, vamos ao nosso curso de botânica, começando o estudo pelas algas. Nesta aula você vai ver características gerais das algas, importância e reprodução. Por que o estudo inicia por este assunto? Porque as algas são os ancestrais dos grupos vegetais. Surgiram há mais de 500 milhões de anos atrás e evoluíram dando origem aos grupos vegetais atuais, ok? Então, algumas considerações. Bom, hoje as algas são classificadas no reino protoctista. Este reino inclui as algas e os protozoários. Protozoários são seres unicelulares, estudaremos num outro momento, e as algas são seres uni e até pluricelulares também. Portanto, este reino é considerado um reino polifilético, várias origens. Então, na verdade, algas descendem de determinadas células e protozoários de outras. Então, tem origens distintas. Um fato curioso é exatamente que, em 2005, as algas foram retiradas do reino vegetal por não apresentarem aquela estrutura típica vegetal de raiz, caule e folha. Então, são estruturas bem mais simples. A estrutura reprodutiva também é bem mais simples, não tem embriões maciços, mas isso a gente vai discutir no decorrer das aulas de botânica. Ok? Bom, quanto à sua importância, as algas são utilizadas em vários processos, especialmente com um valor nutricional bem elevado. São produzidas sopas de algas em determinados restaurantes naturais, saladas de algas. Muitas algas são usadas como condimento, como tempero, em determinados pratos. O próprio sushi é embalado aqui, com uma folha de alga também. Não vamos entrar no detalhe das espécies utilizadas, mas folha de alga, aqui embalando a estrutura do sushi. Algumas algas são utilizadas para clareamento de cerveja, para espessamento de espuma, também utilizadas como componentes de hidratantes. Aqui um gel hidratante à base de alga. Você encontra também alguns antibióticos poderosos extraídos de algumas espécies, vermífugos principalmente utilizados nos pets, principalmente de origem veterinária, também são extraídos de algas. Alguns anestésicos usados juntamente a taquialgas e menta, utilizados em ceras quentes depilatórias, utilizadas em salões de beleza. Também a clorela é uma alga que tem um princípio ativo que ajuda a controlar a pressão arterial, portanto a hipertensão. E além disso, algumas algas também produzem substâncias que têm um efeito parecido com o da heparina produzida por leucócitos, que é um anticoagulante poderoso. Então, em determinadas situações, bastante utilizado. Considerações gerais, a gente tem ali a importância das algas e aqui você encontra características básicas. Portanto, são seres encontrados na água, está aqui água doce, água salgada e até no solo, em superfícies úmidas, portanto, muito frequentes. São organismos eucariontes, lembrando do eucarionte, eu verdadeiro, carion núcleo, ontos, organismo vivo. Então, são seres que apresentam células com um grau de organização elevado. Núcleo com carioteca e várias organelas com funções distintas. Também nós encontramos espécies de algas que são unicelulares, está aqui um exemplo de uma alga unicelular, e aqui exemplo de algas pluricelulares, a de cima e a de baixo. Muitas espécies. O detalhe é que as algas são bem mais simples que os vegetais em geral, não possuem raiz, não possuem caule e nem folhas típicas, apesar de olharmos essa figura e se assemelha a uma samambaia, mas são estruturas submersas que não têm a estrutura de folha típica. Na verdade, é um agregado de células que formam um talo. Este talo, então, caracteriza as algas num grupo que a gente denomina talófitas. As algas são os principais representantes da natureza, produtores de oxigênio, ou seja, realizam a fotossíntese e liberam o O2, que é respirável, encontrado na atmosfera. Alguns pigmentos, diversos pigmentos, na verdade, são encontrados em algas, principalmente a clorofila. A clorofila que dá a cor verde a essas estruturas,
A clorofila A, B e outros tipos também são encontrados, mas a mais frequente é a clorofila A. Alguns pigmentos carotenoides de cor laranja, vermelho e as xantofilas, que são de cor amarela em algas douradas, amarelas. Portanto, há uma variação bem grande de pigmentação. Parede celular. Quando você observa uma célula vegetal, aqui eu tenho algumas células de algas, de uma alga pluricelular, repare a parede amarelada aqui no meio entre as células. Normalmente a parede celular encontrada em vegetais e algas é extremamente espessa. Como você pode ver pela dimensão da célula, dá para perceber a espessura da parede celular. Essa parede principalmente é de celulose, aquele carboidrato polissacarídeo produzido na fotossíntese pelos vegetais também. Porém, pode ser de outras substâncias, como água, como a carragenina, como alguns minerais extraídos da água do mar, como carbonato de cálcio, ou a sílica extraída das rochas, portanto, dissolvida na água do mar. Parede celular de proteção e sustentação da célula pode ter composição química bem distinta. E, além do mais, esses seres acabam compondo, principalmente os unicelulares, acabam compondo o chamado fitoplâncton, a região superficial do oceano, que vai mais ou menos até uns 50, 100 metros de profundidade. Essa região é povoada por milhares de seres microscópicos, juntamente com bactérias fotossintetizantes. Essa região é o fitoplâncton. As algas são seus principais componentes. Em relação à reprodução, as algas podem fazer reprodução assexuada ou sexuada. Como formas de reprodução assexuada, encontramos a divisão binária. O título já diz, né? O organismo sofre uma divisão citoplasmática, separando suas organelas e acaba dividindo. Nesse caso aqui é o Glena viridis, que é um tipo de alga unicelular que faz uma divisão longitudinal, uma espécie de mitose, mas é bem mais simples do que a mitose, sem passar por aquelas fases específicas. A fragmentação do talo. Repare que essa algazinha representada no desenho é um talo e em algum momento o pedaço do talo se quebra. Esse pedacinho se quebra e acaba germinando e por mitose dando origem a um novo talo. Então, por fragmentação de um talo maior, o tal fragmento acaba germinando e dando origem a uma nova alga. É uma forma de reprodução também. Muito simples, mas é. E ainda encontramos a forma denominada zoosporia. O nome é devido à semelhança deste zoósporo, que é um esporo flagelado, a semelhança dele com o espermatozoide dos animais. Então aqui eu tenho um filamento de alga adulto. Algumas células sofrem uma diferenciação, uma divisão interna, gerando esporos. Esses esporos geram flagelos e rompem a membrana e saem nadando. Saem nadando e se fixam no fundo do oceano. Fixados no fundo do oceano, acabam sofrendo mitoses, geram um novo filamento, que repete esse ciclo. Portanto, repare que não tem gameta, não tem o esporo característico, na verdade tem o zoósporo. Portanto, é uma forma de reprodução assexuada. Mas as algas podem se reproduzir de forma sexuada também, fazendo ciclos alternantes. Aqui eu tenho um ciclo haplonte. O nome é derivado do termo haploide, que é bagagem simples de cromossomos, ou seja, metade dos cromossomos da espécie em cada célula. Vamos exemplificar isso aqui. Essa algazinha é uma alga unicelular do fitoplâncton, são duas algas adultas, se encontram, acabam se fundindo o citoplasma, é uma espécie de fecundação, claro. Então a gente considera este tipo de reprodução sexuada devido à fusão de duas células, como numa fecundação, gerando um zigoto, fusão citoplasmática, né? Fusão de núcleos também, uma cariogamia, fusão de núcleos, acaba gerando um zigoto. Esse zigoto é diploide, 2N, porque as algas iniciais são células haploides, por isso o ciclo é haplonte. O zigoto sofre uma meiose. Esta meiose é do tipo meiose zigótica. As células se separam, então cada célula cria seus flagelos e acabam dando origem a novas algas. Então cada uma das quatro aqui, filhas da meiose, cada uma vai se separar da outra e vai viver a sua vida até a fase adulta, vão repetir o ciclo quando necessário. Então, o ciclo haplonte. O ciclo pode ser também haplonte, diplonte. Por que o nome duplo? Porque existe um estágio haploide
e existe um estágio diploide, com alternância de gerações. Aqui você tem, começando pelo lado direito, você tem 2 talos que são gametófitos, haploides. Gametófito é um talo produtor de gametas. Os gametas se diferenciam, masculino e feminino, acabam fecundando na água, geram um zigoto, o zigoto sofre mitose e gera um novo talo. Olhando a figura, não tem diferença um do outro, mas esse talo de cá é diploide, 2N, é fruto da fecundação dos gametas. Este talo, então, diploide, que é um esporófito, vai sofrer meiose em algumas células e essas células geram esporos. Os esporos são liberados. Você pode não notar a diferença de um esporo para um gameta. Uma diferença principal é que os gametas fecundam, os esporos não. Os esporos se fixam em algum lugar, germinam por mitose e geram novos talos. Fechou o ciclo, então tem um estágio diploide, que gera esporos, então é um esporófito. Tem um estágio haploide, que são os gametófitos, que geram gametas para fecundação. Então, um estágio produz o outro. Ciclo alternante, ciclo de alternância de gerações, ou ciclo haplonte-diplonte. E para finalizar, a conjugação também ocorre em algas. Repare que 2 talos se emparelham, uma célula funde a parede celular com a outra do outro talo, cria um canal protoplasmático e, através desse canal protoplasmático, o núcleo de uma das células migra para o outro lado. É unidirecional, tá vendo? Migra para o outro lado. Quando os núcleos se encontram no mesmo compartimento, há uma fusão do material genético formando um zigoto 2N, diploide. Esse zigoto sofre mitoses e acaba gerando um novo raminho, que é um filamento jovem que está em formação. Portanto, um novo talo surge daqui, a partir da formação do zigoto. Então você viu que as algas podem ter reprodução assexuada ou sexuada. Próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a classificação das algas. Não deixe de assistir o próximo momento, o próximo arquivo. Um abraço.